Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim. E aí, como estão as práticas? Nós já vimos algumas mandalas, né? O objetivo do vídeo hoje é trazer mais duas mandalas e possivelmente a gente vai finalizar por aqui. Porque assim, gente, tem uma infinidade de mandalas, né? Você tem mandalas de tiragens, eu prefiro chamar de tiragem. Tem tiragem de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem até tiragens em que você joga os 22 arcanos, os 22 arcanos maiores do tarô. Então, assim, isso a gente, onde é que nós achamos isso? Nos livros, na internet. Então, qual é a mandala ideal? É aquela que consegue encaixar a situação que você está buscando pesquisar, ou a pergunta que você quer a resposta. E isso o tarólogo precisa ser capaz de tomar essa decisão, de fazer essa escolha, né? Ele também pode criar a própria mandala. Então, conhecer as mandalas nos ajuda a criar, inclusive, a nossa própria mandala, né? Porque o que é a mandala, gente? Ele é um método de leitura. É uma leitura organizada, né? Onde eu defino as posições e o que cada posição representa para responder aquela questão que eu estou querendo pesquisar, né? Então, ter um método é importante. Ter uma estrutura de jogo definida, com as definições claras do que cada posição vai tratar, de que tema que vai tratar ali, é importante para que eu possa fazer, inclusive, as conexões, fazer o link e obter o resultado que eu espero, que é a mensagem do tarô para mim em relação, ou para o meu cliente em relação ao que nós estamos buscando. Então, é interessante sim, né? Você ter um método, tá? E visualmente também nos ajuda, né, a perceber as conexões entre as cartas. Então, é bom sim, é importante sim conhecer as mandalas, e minha sugestão é que vocês pesquisem outras e que comecem também a desenvolver suas próprias mandalas. Bom, nós vimos então a tiragem de 2 cartas, a tiragem de 3 cartas, vimos a tiragem de 4 cartas, que é o Conselho do Mestre, a tiragem de 5 cartas, que é o Peladã, e hoje eu trouxe uma tiragem de 7 cartas, que se chama Mandala da Ferradura, e a tiragem de 12 cartas, que é a mandala astrológica, que é muito conhecida, tá? Muito mais complexa, mas bastante conhecida. Lembrando que quanto mais posições eu coloco numa mandala, ou quanto mais posições uma mandala tem, mais informações eu vou ter ali, tá? Então, para determinadas perguntas, por exemplo, quando a gente traz aqui, aí eu trouxe de novo aqui impresso, né? A mandala da ferradura é uma mandala, é uma tiragem de 7 cartas. Ela lembra uma ferradura, certo? Ela pode tanto estar invertida, né? Quanto nessa posição aqui, tá? Invertida é quando a posição 4 fica no topo, e aí ela vai descendendo, né? Aqui ela tá ascendendo. O que muda? Nada, entendeu? Nada, apenas alguns tarólogos preferem uma ou outra posição da mandala, tá? Mas não muda absolutamente nada, né? Então, para que serve essa mandala? A gente usa essa mandala em que situação? Quando eu quero, é uma situação semelhante à da tiragem de 5 cartas, ao do Peladã. Quando eu quero um diagnóstico de uma situação, quando eu quero pesquisar mais profundamente uma situação, tá? Então, ela não deve ser usada por uma pergunta específica. Devo fazer isso? É favorável que eu faça aquilo? Não, isso você tem a tiragem de 3 cartas e 4 cartas que atendem muito bem esse tipo de pergunta.
Tá? Aqui não, aqui eu quero pesquisar a minha situação de saúde, ou vou pesquisar uma situação financeira, ou vou fazer um diagnóstico energético do meu trabalho, da minha área profissional. É aqui, tá? E aí a gente tem 7 posições que nos ajudam muito. Então, posição 1, né? O que eu tenho? Passado próximo. Né? Que influências do passado, né, que ocorreram lá atrás, que estão influenciando o momento atual. Então você olha um pouquinho pelo retrovisor para entender por que aquele momento você está vivendo aquele momento. Posição 2, o momento atual. Qual é a energia que está ali? Tá? O que efetivamente está movimentando a sua vida ali. Posição 3, futuro próximo. Então, essa tríade aqui, passado próximo, presente, futuro próximo. Qual é a tendência, né, dessa energia que está hoje aqui, qual é a tendência dela caminhar? Lembrando que nós estamos falando de tendência porque nós temos o poder de mudar, tá? Posição 4, possíveis desafios, obstáculos que podem estar interferindo nesse momento atual aqui ou até nesse caminho futuro. Posição 5, influências do ambiente. Como é que está o ambiente à minha volta ou à volta dessa situação? Inclui pessoas, inclui processos, inclui uma série de questões aqui, tá? Que estão no entorno da situação, externos a nós, tá? Posição 6, o que resulta, tá? Efetivamente, vamos dizer assim, o que deve ser feito, tá? E aqui o 7 é a mensagem do jogo, que é o conselho. Se você fizer isto aqui bem, ou calibrar essas energias, ou trazer novas energias, aí depende do arcano que vai estar aqui. A tendência é que isso aqui se concretize, tá? Então, o 7 tem uma dependência do 6, ok? E aí a gente consegue ter bastante informação aqui, não é? Não é uma leitura interessante para uma situação? Você consegue ver o passado, o momento atual, o futuro, quais os obstáculos, quem são os envolvidos e que energia que está nesse ambiente, nesses envolvidos, o que resulta, que é a finalização e a mensagem do jogo, né? Então é uma mandala bem interessante, eu gosto muito de usar, tá? E temos a mandala de 12 cartas, que é a mandala astrológica. Na realidade, são 13 cartas, é porque são 12 casas, tá? E ela tem uma conexão com a astrologia. Então, uma carta é uma mandala usada também por quem entende de astrologia. Mas é preciso entender de astrologia? Não, eu não entendo de astrologia e eu uso essa mandala, tá? É uma mandala, por exemplo, que são 13 cartas, que tem 12 casas e um eixo, que é a 13ª carta, que é toda a energia que está mobilizando toda a mandala, tá? Então, de uma forma bem resumida, tá, gente? Porque essa mandala aqui é uma mandala complexa, é para a gente ver um momento de vida, em geral, ela é anual, né? A gente joga, por exemplo, próximo ao aniversário, ou logo em seguida ao aniversário, para ver como vai ser o novo ciclo da pessoa, tá? Mas ela pode ser jogada por um tempo menor, né? Inclusive do jeito que as coisas estão mudando, nossa, né? Um ano é muita coisa, inclusive, né? Muito tempo, né? Então vamos lá, a gente tem a posição 1, né? E aí eu vou falar de forma bem resumida, tá, gente? Porque essa mandala, ela precisa ser estudada, inclusive, né? Ela tem conexões com os elementos, com a astrologia, com a numerologia, tá? Mas em geral aqui, a primeira casa, a gente olha mais a energia que está mobilizando a pessoa, né? Como ela se sente. A segunda casa é a casa dos valores materiais e dos valores morais. A terceira casa é a casa da comunicação, dos parentes. A quarta casa é o lar, efetivamente,
a nossa casa e a relação com a mãe. Então você vê que tem uma complexidade aí. A casa 5 representa o prazer, a casa dos filhos. A casa 6 é o nosso cotidiano, a nossa saúde. A casa 7 são as associações, então aqui entra sociedade, casamento. A casa 8 são assim a nossa parte interior, né? Os nossos desejos ocultos, aquilo que efetivamente está no âmago do nosso ser, né? A casa 9 traz um pouco as nossas metas, os nossos projetos. A casa 10 é a casa do status, né? Do que você já conquistou, da carreira, é a relação com o pai. Você vê que tem uma conexão aqui com essa casa, que é a relação com a mãe, né? A casa 11 traz a questão dos relacionamentos, né? Os seus relacionamentos sociais. A casa 12, a casa da espiritualidade, e a carta 13 é o eixo central da energia que mobiliza toda essa mandala. Então, assim, gente, é uma mandala que não dá pra gente aqui em minutos falar detalhadamente sobre ela, mas é para mostrar para vocês que num jogo de diagnóstico de um ciclo de vida, ela é muito bem, ela se aplica muito bem. Uma outra forma de leitura também e de uso é usar cada casa para um mês do ano. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, e aí eu consigo ver qual é a energia que está me mobilizando em todo o ano. Também é bem interessante. E o eixo é a energia que vai mobilizar toda a mandala, tá? Então, é uma mandala bem completa, é uma mandala complexa, que a gente faz vários tipos de leitura, então vale a pena estudar melhor sobre ela, tá? Se você deseja abrir leituras para ciclos de vida, né? É interessante, é bem interessante, tá? Então, vários locais têm o registro, a própria internet tem, e aí você consegue ver detalhadamente o que cada casa traz, o que cada posição dessa pode nos ajudar como leitura. Tá bom? Então aqui a gente encerra essa parte das mandalas e eu vou começar uma nova série de vídeos agora com os arcanos menores. Então eu vou começar a gravar os vídeos para que a gente tenha no canal toda a abordagem do tarô, né, tanto dos maiores quanto menores. Lembrando que, como é que a gente se prepara para os menores? Estuda bastante os maiores, porque ao entender a dinâmica ali do que os arcanos maiores trazem, fica mais fácil entender os menores. Tá bom? Então aguardem os novos vídeos, eu vou começar então a trazer, a compartilhar esse conhecimento, que é a minha experiência e é como eu vejo os arcanos menores. Tá bom? Um grande abraço, boa prática com essas mandalas e vamos lá, gente, bora praticar, porque é só assim que a gente consegue aprofundar bem nossos estudos e práticas com o tarô. Tá bom? Um grande abraço, né? Beijos aí no coração de todos e até o próximo vídeo. Se não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe para quem possa ter interesse. Tchau, tchau, gente. Gratidão por estarem aqui.